Tá? Então, boa tarde a todos, né? O que está liberado para vocês essa semana? Vocês viram que, a partir do tópico 4, a gente tratou da semana 7, a gente tratou da linguagem C. Então, aqui, nesse tópico aqui, a gente abordou aqueles comandos iniciais, as características, o que é uma biblioteca, o que são variáveis. E aí, já no item 5, a gente continuou os estudos lá da linguagem C, né? Só que aí a gente já falou dos comandos de entrada e os comandos de saída, né? Os comandos lá printf e o scanf. E a proposta dessa semana, além de vocês fixarem os conteúdos através dos exercícios, por isso eu deixei os exercícios com os gabaritos e deixei uma atividade avaliativa. E lembrando, como é que funciona? Vocês tiveram a atividade de fixação de 1 até a 4, mais a parte de lógica de programação. Esses conteúdos desses questionários que vocês fizeram é o que vai estar nessas atividades avaliativas aqui, que é a avaliação de conhecimentos de vocês. Então, essa avaliação aqui, ó, é baseada nos conceitos que vocês já viram. Então, vocês têm 2 tentativas. Então, o que eu fiz? Peguei aqueles 3 pontos, dividi nessas tarefas, desde lógica de programação, que a gente vem falando de algoritmo, e aí eu dividi 4 atividades dentro da linguagem C. E aí, essas 5 atividades vai formar 3 pontos. Depois, os 7 pontos vocês vão obter onde? Da avaliação de conhecimentos. Tá? Então, os 7 pontos vocês vão obter daqui. E aí, eu somo esse resultado que vocês tiveram aqui, mais as atividades de fixação que vocês fizeram. Lembrando que as atividades de fixação estão abertas e a avaliação de conhecimentos também está aberta. O que falta antes da gente sair de recesso, lá na semana do dia 20, que vocês vão ter mais alguma atividade? A gente eu vou fazer a revisão de linguagem C, e aí a gente já vai começar a falar de estrutura de decisão dentro da unidade da linguagem C. Então, na próxima semana, eu vou marcar uma aula com vocês também, para a gente estudar estrutura de decisão. E aí, essa estrutura de decisão, vocês vão fazer as atividades em uma semana, e na outra semana vai ser a avaliação de conhecimentos 3. Então, antes de vocês entrarem de recesso, vocês vão fazer na minha disciplina 3 avaliações de conhecimento, tá? Então, essas 3 avaliações de conhecimento, vocês vão fazer antes de entrar de recesso. Depois que vocês entrarem de recesso, aí vai curtir o Ano Novo, o Natal, aí a gente volta em janeiro, e aí em janeiro a gente vai estudar a estrutura de repetição, e aí vocês vão fazer a última avaliação, tá? Caso seja necessário, falta de notas, aí a gente faz uma avaliação de recuperação. Mas, a princípio, acredito que vocês fazendo as atividades, vocês não precisariam dessa atividade de recuperação. Mas, se for necessário, a gente abre o tópico lá de recuperação, tá? O que a gente pede é que vocês programem-se para fazer as atividades no horário mesmo de aula. Então, imagine, se vocês estivessem lá na escola, vocês estariam quarta, quinta e sexta fazendo as atividades lá na escola. E vocês vão ver que as atividades estavam bem menos, que se fosse na escola, eu ia colocar muito mais exercício, né? A gente ia fazer várias listas de exercício. Então, tá bem mais simples de vocês organizarem a vida de vocês. Então, tira um dia, hoje eu só vou fazer a semana X de LLP. Hoje eu vou só fazer isso. Eu preciso usar todos os dias da semana? Não, se você se organizar, dá para você fazer as atividades sem utilizar todos os dias da semana. O importante é que vocês façam as atividades, tá bom? Então, basicamente, essa semana que nós estamos tratando, né, que eu abri na quarta-feira, vocês vão fazer essa atividade avaliativa 4, né, e irá fazer a avaliação de conhecimentos 2.
Lembrando que quando você já fez a avaliação, então já fez a atividade de fixação, tem como você visualizar as respostas. É só vocês irem lá, que vai estar aqui a tentativa de vocês, e aqui vai estar assim, ó. No meu caso é porque eu não finalizei, mas vocês têm assim, revisar a tentativa. Se vocês clicarem nessa opção, ele vai abrir todas as questões para vocês lá de novo, tá? E aí, lembrando, quando vocês forem fazer a solicitação no fórum, por que eu fixo o fórum? Porque o fórum é mais fácil para mim responder no sentido de preencher com mais informações. Então, pelo fórum tem como eu anexar o arquivo, se for necessário, tem como eu formatar o texto, se for necessário. Então, principalmente que a gente está trabalhando com código. Então, quando vocês abrem a solicitação direto lá no fórum, fica mais fácil responder por causa dessas características. Quando vocês abrem na mensageria, eu respondo também. Só que por aqui não tem como eu formatar o texto. Tá? Então, vamos supor, se eu tiver que colocar lá um código para vocês, se eu fizer por aqui, vai ficar tudo emendado. Então, por isso que eu peço para vocês abrirem aqui pelo fórum, porque eu posso estar respondendo com maiores informações, e aí, como fica mais subdividido o texto, tem como eu colocar formatação, tem como eu colocar tabela, tem como eu colocar arquivo. Então, tem mais opções quando vocês fazem por aqui. Lembrando, basta vocês virem aqui responder e aí colocar a pergunta de vocês. Quando for de questionário, coloque o assunto, ou então a inicial da questão. Por que eu peço isso? Porque como as questões se embaralham, se você colocar para mim assim, não entendi a pergunta do questionário 5, a pergunta 1. Só que quando eu abrir o questionário para mim, a pergunta 1 pode ser outra pergunta que não é a mesma que você tem a dúvida. Então, se você colocar para mim as iniciais das questões, ou então o enunciado da questão, não precisa colocar tudo. Se você colocar só o início, ou então o conteúdo que você quer saber, aí fica mais fácil eu responder para vocês, tá bom? E aí, lembre-se que vocês têm que fazer as atividades. Tentem fazer para vocês aprenderem a trabalhar. E vocês vão ver que é interessante na hora que vocês começam a fazer os códigos, e aí vocês vão rodar e vai funcionar, ou não vai funcionar, e aí fica mais fácil identificar o erro, porque vocês tentaram, e aí quando eu corrigir, ou vocês mesmos corrigirem o erro, identificar e corrigir os erros, lembra que a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente faz tudo certo, né? Então, lembrem-se disso. Então, vocês têm essa opção de estar fazendo aqui. Nessa semana do compilador, eu deixei duas opções para vocês aqui. Uma para vocês instalarem um aplicativo chamado Dev C++, e o link para vocês utilizarem o compilador online. Posso usar qualquer um dos dois. A diferença é que esse vocês vão instalar no computador de vocês e esse aqui vocês vão utilizar online. Por que eu coloquei esse link online? Porque por aqui, pelo Meet, eu não consigo fazer com que a tela do aplicativo apareça para vocês. Então, quando eu abro o Dev, para mim, aparece a opção de compartilhar o programa, mas para vocês aparece a tela preta. Então, para evitar isso, eu estou fazendo pelo compilador online, mas nada que impeça de vocês utilizarem o aplicativo Dev, tá? Então, se vocês quiserem utilizar, pode e deve utilizar, tá? A diferença é que no compilador online, ele já vai trazer a estrutura pré-estabelecida, ou seja, ele vai trazer já a biblioteca lá de entrada e saída, que é stdio.h, já vai estar trazendo a função principal, que é o main, e aí já vai também te dar lá o printf e o return. Então, ele já traz o programa básico, a estrutura básica da linguagem C. Então, essas partes você não precisa digitar de novo, você só precisa remover lá onde printf e aí fazer o código de vocês. A diferença é essa. Quando vocês abrirem lá pelo dev, aí sim você tem que digitar todas aquelas opções.
declarar a biblioteca, depois de declarar a biblioteca, chamar a função principal, abrir, né, o corpo do programa e o final, são as chaves, e aí desenvolver dentro daquela estrutura o código de vocês. Eu vou fazer isso hoje com vocês e a gente vai utilizar esse compilador online. Para usar o compilador, eu já deixei o link aqui, vocês vão clicar aqui e vai abrir o link. Quando abrir o link, vocês vão vir aqui, ó, linguagem, e vai mudar aqui, ó, para C. Clique aqui para ele fechar aqui. E aí, quando vocês fizerem digitar aqui dentro, basicamente vocês vão utilizar essa estrutura aqui dentro. Aí, quando vocês forem rodar, para saber se o programa compilou, se criou o executável e o executável está funcionando, vocês têm que rodar. Então, vocês vão utilizar essa opção de run aqui. Então, basicamente, a gente vai utilizar esse aplicativo por causa desse problema que o Dev te traz. E aí, alguns exercícios que eu fiz lá, que vídeo de exercícios, eu fiz direto no compilador, no Dev, tá? Mas nada impede que vocês utilizem o computador online ou o Dev. Vamos lá para a aula de hoje, tá? Eu vou projetar aqui a outra tela. Eu já mandei para vocês também lá por e-mail. Então, a gente vai fazer uma revisão bem básica dos comandos, e aí a gente vai utilizar o compilador para você revisar a estrutura que a gente conversou na aula anterior. Na aula anterior, a gente discutiu o tipo de variável, né, inteiro, do tipo real, que é a float, do tipo caractere e do tipo string. E a gente falou também dos operadores. E aí a gente vai mesclar com o que a gente aprendeu de comando de entrada e comando de saída. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. É uma estrutura básica do programa da linguagem C que vocês vão estar. Vocês vão declarar, né, jogo da velha, o hashtag, include stdio.h. O que quer dizer isso? Você está declarando as funções de uma biblioteca de entrada e saída. O que são essas bibliotecas? Quando você utiliza o printf, você vai escrever na tela. Então, você está utilizando o comando, uma função de saída, printar na tela. E quando você utiliza o scanf ou o gets, você está utilizando uma função de entrada. Eu vou capturar o que o usuário digitou no teclado por esse comando. Então, por isso que eu preciso declarar essa biblioteca. Existem outras bibliotecas? Sim, como vocês viram lá no conteúdo do livro, existem outras bibliotecas que vocês vão utilizar à medida que vocês forem utilizar as funções. Então, se eu for utilizar uma função lá para converter lá o caractere, que é acento, ser cedilha, que ele vem desconfigurado, para vir configurado na hora que eu digitar. Aí eu vou utilizar uma função chamada locale. Então, vocês vão colocar hashtag, include, abre aí, sinal de maior e menor, e vai colocar locale.h. E aí tem qual uma função que declarar. Se você for utilizar o system pause, vocês vão declarar uma biblioteca chamada stdlib, e assim sucessivamente. Para fazer esses exercícios propostos, você só precisa declarar, por enquanto, essa biblioteca. Com essa biblioteca, você consegue fazer os exercícios propostos. Aí você tem o int main, que é a função principal main. Você pode utilizar o int, o que ele está dizendo aqui? Que a função vai retornar um valor do tipo inteiro. Se eu tirar esse int aqui e só declarar o main, abre, fecha, parênteses, está errado, vai funcionar? Vai funcionar, gente. Eu coloquei na mesma estrutura do código para vocês não ficarem confusos, mas se no meu programa eu quiser só declarar main, abre e fecha parênteses, sem problema nenhum, tá? Ele vai funcionar normalmente, porque a função principal é a main.
Eu só estou dizendo para ele retornar um valor do tipo inteiro. Mas se eu tirar essa estrutura aqui, não altera o código do meu programa, tá? Aí eu vou colocar sempre as chaves aberta, que vai indicar o início do meu programa, e vou colocar a chave no final para indicar o fim do meu programa, sempre. Então, a estrutura básica é essa. Além disso, eu vou colocar esse comando aqui, return 0. E aí, para que serve esse return? Para ele executar o código e retornar o valor. Para isso que serve. Então, essa é a estrutura básica que vocês vão utilizar. As variáveis onde vocês vão digitar dentro do corpo do programa. O processamento, ou seja, o que eu quero que o código seja executado. O que eu quero que seja processado. Onde que eu vou colocar? Dentro desse corpo do programa. Se eu for utilizar as estruturas de decisão ou repetição, onde que eu vou colocar? Dentro do corpo do programa. Então, tudo que eu declarar das variáveis e o processamento tem que estar aqui dentro, entre o início e o fim. Então, quando vocês forem fazendo dev, vocês vão ter que fazer essa estrutura básica. No caso do compilador online, ele já traz a estrutura básica, que é essa estrutura aqui, ó. Vou aumentar aqui o zoom. Que ele já traz a biblioteca, já traz a função principal e já traz aqui um comando. Se eu executar aqui, ó, o que ele vai escrever na minha tela? A palavra Olá Mundo. Hello World. Então, ele vai escrever essa palavra aqui. Por que ele vai escrever essa palavra? Porque o comando printf, todas as vezes que eu utilizar esse comando, ele vai imprimir na tela. Então, sempre que for para imprimir na tela, vocês vão utilizar o printf. Vou retornar aqui. Então, todos os exemplos lá, quando vocês forem fazer no compilador, vocês vão utilizar essa estrutura aí, básica. E aí, a gente falou lá do que são variáveis. O que são variáveis, gente? Variável é um nome que você cria para armazenar um tipo. E aí, eu tenho vários tipos de variáveis. Então, eu tenho a variável do tipo inteiro. Então, o que é uma variável do tipo inteiro? Que eu posso ter números inteiros positivos ou negativos. O que é uma variável do tipo real, do tipo float? Quando eu vou declarar essa variável, é sinal que eu estou aceitando as vírgulas, as expressões, os decimais. Então, 2,05. Eu quero trabalhar com nota, eu quero trabalhar com salário, aí eu vou utilizar a variável do tipo float, que é o do tipo real. Quando eu for declarar um caractere somente, eu quero que leia uma letra, ou feminino, ou masculino, ou uma letra A, ou a letra B, o que seja. Eu vou declarar uma variável do tipo char, que é caractere, e aí letra. Lembrando que quando vocês vão declarar o tipo caractere sempre vai ser aspas simples e do tipo string sempre vai ser duas aspas. O que vai variar do string para o caractere, gente? Quando vocês forem pensar em caractere, vocês vão lembrar que é uma posição somente. Quando vocês vão pensar em string, é porque eu quero um nome, uma cadeia de caracteres. E aí, o que vai diferenciar essa estrutura dessa é só esse tamanho aqui, ó. Então, eu tenho que colocar o tipo, que é do tipo caractere, letras e números, do tipo nome, que eu poderia colocar qualquer outro nome aí, porque esse é o nome da variável. Poderia colocar disciplina, poderia colocar local, poderia colocar endereço, poderia colocar país, poderia colocar estado. O nome da variável é vocês que vão criar. Então, esse nome é o nome que eu dei lá, lembra lá quando a gente trabalha os conceitos de gaveta. A gaveta eu identifiquei com o nome, nesse caso, a variável chamada nome. Como poderia identificar com o nome disciplina? Como poderia colocar lá local? O que vai ficar armazenado dentro dessa gaveta?
vai estar guardado lá o nome da pessoa, né? Ou o local que a pessoa reside. Então, eu vou lá na gaveta, abro a gaveta e vou colocar o quê? O nome que eu quero, o nome que eu capturei lá, digitei no teclado. Então, isso que é variável. Então, esses nomes aqui, ó, vão mudar dependendo de como você criar o código seu. Então, como é que eu declaro? O tipo sempre vem primeiro, depois o nome da variável. E, por último, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é obrigatório. Se você esquecer o ponto e vírgula, o seu código vai acusar lá que falta um ponto e vírgula. Se vocês forem compilar no dev, sempre vocês vão analisar a linha anterior. Então, vamos supor, se ele está apontando o erro nessa linha aqui, ó, é porque você esqueceu alguma coisa na linha anterior, tá? Se vocês forem trabalhar com o dev. Depois que a gente falou de tipo de variável, eu falei quais são as variáveis que vocês não podem criar. De que forma vocês não podem criar. Então, lembrando, não pode começar por número, não pode começar por número, não pode ter caractere especial, então ponto e vírgula, ponto, aqui, só pode ter o sinal de underscore ou underline, que ele entende que esse traço aqui, ó, é um caractere, não é é uma letra, e não um caractere especial. Não posso começar com caractere especial maior, sinal de hashtag, asterisco, nada disso. Nem porcentagem, nem divisão. Então, eu tenho que evitar. Então, eu posso começar por letras. Posso usar o underline no início, sem problema nenhum. Posso colocar uma palavra em números, sem problema nenhum. Eu não posso começar por número. Não posso colocar espaço, mas posso colocar maiúsculo e minúsculo. Então, vocês podem criar dessas formas, qualquer nome que vocês queiram, menos dessa outra forma aqui. E lembrando que vocês não podem utilizar as palavras reservadas, né? Float, if, while, do, que vocês utilizam dentro da estrutura do código. Eu não posso criar variável com esses nomes, tá bom? Isso aqui é a revisão do que a gente viu na aula anterior. Comando de atribuição, no caso, lembrando que na linguagem C, vocês, sempre que tiver esse sinal, que vocês não vão chamar de igual, vocês vão chamar de atribuição. Eu estou dizendo que a variável vai receber essa expressão aqui, nesse caso. Então, eu estou dizendo que o que tiver aqui vai ser atribuído nessa variável. Vai ser guardado nessa variável. Então, vamos supor, no exemplo aqui, ó, esse nome aqui, Genoveva, vai ser gravado dentro da variável que chama nome. Lembra lá da gaveta que eu identifiquei como nome, e dentro da gaveta eu coloquei a expressão Genoveva. Quando eu faço isso, eu estou iniciando um valor, a gente chama de constante, porque eu já estou declarando o que vai ser recebido. Quando eu peço para ele digitar lá via teclado, aí ele vai receber qualquer informação via teclado. Aí eu chamo de variável, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu estou atribuindo, eu estou dizendo que nessa variável, todas as vezes que chamar a variável nome, vai aparecer Genoveva. É isso que eu estou dizendo. Todas as vezes que eu chamar a variável preço, vai aparecer esse número aqui, ó, 15,85. Todas as vezes que eu chamar a variável quantidade, ele vai aparecer esse valor aqui. Então, eu estou dizendo que os valores que tiverem aqui, que eu colocar na expressão, vão ser atribuídos ou guardados no nome que eu criei da variável, tá? Então, lembre-se, esse comando aqui não é igual, é comando de atribuição na linguagem C. Como é que eu represento igual? Eu duplico ele, né? Coloco esses dois sinais repetidos. Aí é igual. Nesse caso aqui, é a atribuição. Certo? E aí a gente tem os comandos de saída, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Os comandos de saída e o comando de entrada. Então, o comando de saída serve para mim printar na tela. Qual que é a função?
o printf. Então, todas as vezes que eu utilizar o printf, eu vou dizer que é para ele printar na tela. Sempre eu tenho que colocar as aspas? Sempre. E o que vocês têm que lembrar? Tudo que tiver entre as aspas é o que vai aparecer na tela, tá? Então, tudo que tiver entre esse conteúdo, entre aspas, é o que vai aparecer na tela. E aí eu tenho dois tipos que eu posso utilizar. O comando para formatar o texto, ou seja, para ficar mais bonito, para não ficar um colado no outro. E tem o comando que é para mostrar os valores das variáveis. Então, o que acontece? O comando de formatar texto, a maioria que vocês utilizam é esses aqui, ó. O /N, que é para pular uma linha. Então, todas as vezes que eu utilizo /N, ou no início, ou no final lá da minha estrutura do printf, lembrando que isso aqui tem que ser declarado dentro das aspas aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui. Eu estou dizendo para ele pular uma linha. Se for no final, ele vai pular para a próxima linha. Se for antes, ele vai pular uma linha antes. O /tab, que é para tabular, ou seja, para jogar o texto para o meio. Quando eu quero colocar aspas duplas, então eu tenho que colocar o barra e a aspas. E quando eu quero colocar aspas simples, ou seja, eu quero que repita aspas, tá? Isso aí é... Porque se eu colocar assim, o que ele vai fazer? Ele vai só imprimir lá estou vivo. Se eu colocar o /aspas aqui, vai aparecer lá o aspas e estou vivo. Então, eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Aí. Deixa eu mudar a tela aqui. Deixa eu só... Essa aqui. Porque fechou aqui. É só isso. Então, aqui, ó. Quando eu só printei o Hello World, o que ele vai aparecer? Só o que está entre aspas. Aí eu quero que apareça as aspas. Tá vendo que apareceu as aspas aqui, ó? Então, quando eu usei o barra aqui, aspas, eu quero que ele repita essas aspas aqui, como eu duplicasse. Então, se eu não colocar nada, ele só vai escrever o que tiver no centro. Se eu colocar o barra aspas, ele vai imprimir a barra aspas. Se eu colocar barra T, barra T, ele vai jogar meu texto, ó, para o meio. É a tabulação. Se eu colocar aqui, lembrando que eu posso colocar no início ou no final, tá? No caso do barra N. Barra T não... Só se você tiver duas palavras, eu quero jogar essa palavra lá para o meio. Então, o que ele fez? Como eu coloquei o barra N antes, ele pulou uma linha e depois que escreveu Hello World. Se eu escrever aqui, ó, depois, ele vai escrever, ó, a palavra, depois que ele vai pular uma linha. Deixa eu pôr aqui de novo, para vocês notarem a diferença, né?
Ele digitou e pulou. Se eu tirar aqui, ó. Ele vai colocar um do lado do outro. Tá vendo? Um do lado do outro. Então, todas as vezes que eu utilizo barra N, eu quero pular uma linha. Isso aqui são só caracteres de formatação, tá? E aí a gente tem os caracteres, as estruturas que a gente utiliza para mostrar os valores. Então, todas as vezes que vocês querem mostrar o valor de uma variável, vocês têm que utilizar esse código aqui, ó. Mostrar os valores, %d inteiro. Tem alguns livros que vocês vão achar %i, não está errado, tá? Vocês podem utilizar o %d ou %i. %f, se eu estiver utilizando a variável do tipo float, vocês vão utilizar esse recurso. %c, se você está utilizando do tipo caractere. %s, se você estiver utilizando do tipo string. E %, quando você quer colocar uma porcentagem na tela, ou seja, você quer que apareça esse símbolo. Aí você repete 2 vezes. Então, eu fiz aqui, ó. %d, printf, sua idade é %d, anos. O que ele vai fazer? A idade que você declarar lá, a idade que eu digitar lá, ele vai pegar a idade que eu substituí lá, que eu coloquei lá, e substituir aqui. O que vai aparecer na tela é essa frase aqui, ó. Sua idade é... Ele vai copiar o que tiver na variável e colocar aqui. Então, eu estou dizendo que essa variável idade é do tipo inteiro. Por isso que eu estou utilizando %d. Mesma coisa. Eu criei uma variável lá chamada soma. Eu quero que ele substitua onde tiver %d, ele vai mostrar o valor que está em soma. Então, lá na minha tela vai imprimir a soma dos valores não vai aparecer esse %d, vai aparecer o valor que eu tiver lá na soma. Quando eu fizer lá no exemplo, vocês vão entender melhor. Aqui, a mesma coisa. %f, vocês vão substituir. Se eu estou trabalhando com tipo float, %f e chamo a variável. Aqui você tem %.2f. O que é isso aqui, gente? Sempre que for float, vai ser %f. A diferença é que, quando vocês utilizam .2, você está dizendo para ele considerar as 2 casas decimais depois da vírgula. Se você colocar %f, ele vai considerar todas as casas decimais depois da vírgula. É só para ficar bonitinho. É só para ficar estruturado. Então, se eu quero que ele leia uma casa decimal, eu coloco .1f. %, depois vem o ponto, as casas decimais que vocês querem, f. Se eu não quero, não, eu quero que apareça do jeito que for lá o resultado. Basta eu colocar %f, tá? Então, esse .2 aqui, ó, é só para ele considerar as 2 casas decimais depois da vírgula. Se eu não colocar o .2 aqui, ele considera qualquer valor, tá? Se for do tipo caractere, %c, então ele vai pegar o que tiver dentro da variável lá, sexo, e vai escrever aqui. %s, ele vai pegar o que tiver lá no nome da variável e substituir aqui. Então, ó, se eu escrevesse lá, ó, caro, %s, idade, %d, e sexo, %c, seu salário é %f. Como é que ficaria e receber essas variáveis? Nome, idade, sexo e salário. Aí ele ia pegar caro, se o nome que eu digitei lá foi Cláudia, ele vai colocar aqui, Cláudia. Idade, vai pegar o valor que eu digitei lá e substituir por valor, 20. Ó. O ano já existe, idade e ano já existe, ele só pegou o valor lá que eu digitei. Sexo. Aí ele vai pegar lá, eu digitei F ou M, ele vai escrever aqui. E o salário, qual foi o valor do salário que eu coloquei lá, ele vai escrever aqui. Então, sempre que vocês querem que mostrar as variáveis, vocês vão primeiro pensar, qual a variável que eu estou utilizando? É inteiro? Aí vocês vão utilizar %d. É
real, vocês vão utilizar %F. No caso, sexo, é uma letra só, %C. Não, é uma variável do tipo string. Aí vocês vão utilizar %S, tá? Nesse caso aqui, %S. E aí a gente tem os comandos de entrada. O que são os comandos de entrada? É como é que vocês vão capturar as informações que é digitadas lá. Então, lembre-se, a gente utiliza um comando chamado scanf, que quer dizer leia. E qual que é o parâmetro, ou a sintaxe? Como é que eu tenho que declarar no meu código? Tem que estar igualzinho dessa forma que eu falar. Entre aspas, vocês vão utilizar %, entre aspas, e o tipo. Então, se for do tipo inteiro, vocês vão colocar %D. Se for do tipo real, vocês vão colocar o float, %F. Se for do tipo caractere, %C. Vocês só vão declarar esses 3 tipos. String não entra no scanf, tá? A gente vai utilizar outra estrutura. Declarei aqui, ó. Aí eu vou usar o E comercial e vou chamar o nome da variável que eu declarei lá no início do meu programa. Porque lá depois das chaves, a primeira coisa que eu vou declarar é a variável. Vou colocar primeiro o tipo, se é inteiro, se é float, se é caractere, se é string. Declarei lá, quando eu utilizar o scanf, o nome que eu coloquei lá em cima é o nome que eu vou colocar lá embaixo. Certo? Aí vocês têm %D se for inteiro, %F se for float, real, %C se for caractere. Quando é... Então, lá, se for do tipo inteiro que eu declarei, entre aspas, o %D, E comercial, o nome da variável que eu declarei. Mesma coisa, %F, E comercial, o nome da variável que eu coloquei lá. Se for caractere, %C e o nome da variável que eu coloquei lá. Então, qual que é a atenção que vocês têm que ter? Primeiro, não pode esquecer as aspas. Segundo, não pode esquecer de declarar o tipo. Se é inteiro, se é real, se é caractere. Depois, tem que colocar vírgula e colocar E comercial e chamar a variável. O ponto e vírgula são obrigatórios, tá? Quando eu quero armazenar na mesma estrutura, vamos supor, eu mandei ler e quero que receba. Tem como fazer assim? Tem, só que vai ficar tudo embalado lá no seu código. Mas você pode receber tudo de uma vez. O que vocês vão prestar atenção? Eu declarei todas, são 3 notas. Então, eu declarei, ó, %F, %F, %F. Sem vírgula aí. Então, se eu tiver decimal, %D, %D, %D. Se for 3 letras, %C, %C, %C. Entre aspas, vírgula, aí eu vou receber o nome da variável. E comercial, a primeira variável que eu declarei. E comercial, o nome da segunda variável que eu declarei. E comercial, e a terceira, nome da variável que eu declarei. E aí, quando vocês utilizarem string, vocês vão utilizar um comando para capturar a variável chamada gets. Então, quando for string, vocês não vão utilizar o scanf. O que eu falei que é string? String você vai chamar como char, porque é um caractere. Você vai declarar o nome para sua variável, que pode ser nome, disciplina, local. Aí depende do código lá que está te pedindo. Funcionário. E aí, você vai declarar um tamanho para essa variável. Então, a quantidade de tamanho que vocês colocarem aí determina a quantidade de espaços que eu vou reservar para a variável. Então, se eu quero um nome de 30 caracteres, eu vou reservar um tamanho de 30 caracteres. Se eu quero que digite uma variável até no máximo 20, eu vou colocar o tamanho 20. Então, todas as vezes que vocês forem declarar uma string, sempre vai ser char, que é o tipo, o nome da variável que vocês vão criar, e aí o tamanho que vocês vão dar para essa variável. Tem que vir nessa estrutura. Todas as vezes que vocês tiverem isso aqui, é uma variável do tipo string,
Lembra que a diferença é que o caractere ocupa um espaço. Eu posso ter uma letra. A string, eu posso ter uma cadeia de caracteres, ou seja, várias posições que eu vou armazenar várias letras. Por isso que eu consigo escrever o nome. Aí vocês têm o che, o nome do curso, no caso, o nome da variável que eu criei aqui, tamanho 30. Gets, aí o nome que eu declarei na variável é o nome que vocês vão chamar aqui. Ponto e vírgula. Aqui, eu criei um string para ele colocar lá a naturalidade. Tamanho 40. Aí eu mandei printar na tela. Informe o local do seu nascimento. Aí ele vai ler essa variável aqui que eu pedi para ele armazenar. Então, sempre que for string, vocês vão colocar gets e não scanf, tá? Scanf somente para aqueles 3 casos. Decimal, inteiro, float ou caractere. E aí a gente vai utilizar os operadores. Por enquanto, em alguns exercícios, vocês vão utilizar a soma, subtração, multiplicação, a divisão e o resto da divisão, que a gente chama mod. O que é isso? Quando eu quero que comparasse o número par ou o número ímpar, não me interessa por quem que eu estou dividindo. Me interessa saber se o resultado é 0. Se o resultado for 0, significa que aquele número é par. Se o resultado for diferente de 0, significa que aquele número é ímpar. E aí, quando me interessa para o meu cálculo lá, para o meu código, para o meu programinha lá que eu vou desenvolver, o resto da divisão, vocês vão utilizar esse sinal aqui. Quando eu quero que ele só divida normal, eu vou utilizar o barra normal, tá? E aí, lembrando que quando a gente for escrever lá, sempre vai ser desse formato aqui, e não desse formato aqui, né? A gente tem que colocar linear, linha. A gente vai trabalhar com linha. Os operadores relacionais, vocês vão utilizar mais quando a gente estiver trabalhando a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Então, a gente vai utilizar o maior, maior igual, menor que, menor igual, igual, né? Que eu vou repetir 2 vezes, e diferente. Então, esses comandos eu posso utilizar agora, né? Mas na maioria das vezes vocês vão utilizar quando a gente estiver falando de decisão, ou seja, eu preciso saber se o número é maior que outro, eu preciso saber se aquele valor é diferente do que eu digitei. Aí eu vou utilizar esses operadores relacionais. E aí, eu vou colocar os exemplos, e aí a gente vai fazer alguns exemplos lá. Esse programinha aqui, eu coloquei para vocês imprimirem na tela. Quando eu falo assim, imprimir na tela, nem todas as vezes vocês precisam declarar as variáveis. Mas eu quis fazer declarando as variáveis. Sem problema nenhum, você pode fazer, declarando as variáveis. O que você tem que estar atento é só na estrutura, tá? Como assim? Se eu usar aqui, ó, printf, meu nome é %s, e colocar fulano de tal, o que vai aparecer na minha tela? Meu nome é fulano de tal. Então, deixa eu ver se ele copia aqui para facilitar minha vida. A vida do preguiçoso, né? Vou copiar aqui. Deixa eu compartilhar. Então, vou comentar essa linha aqui. Lembrando que quando eu quero comentar somente uma linha, barra, barra. Se for um bloco, barra, asterisco, depois lá no final da linha que eu quero que encerre o comentário, asterisco, barra, tá? Como é só uma linha, eu coloquei barra, barra.
Quando eu faço comentário, significa que aquela linha do código não será executada. Então, eu posso comentar uma linha só para me testar, como eu poderia apagar aqui, ou então eu poderia fazer um comentário. Essa linha faz isso. Então, vamos supor, declarei as variáveis. Então, nesse caso aqui, ó, eu não declarei variável nenhuma, tá? Eu só disse para ele que meu nome, para imprimir essa mensagem aqui, ó. Então, quando eu rodar aqui, ó, ele vai escrever lá, ó. Meu nome é fulano de tal. Mas eu poderia criar utilizando variáveis? Poderia. Então, vamos fazer aqui para vocês verem a diferença. Primeira coisa, se eu for usar uma variável, eu vou utilizar uma variável do tipo caractere ou do tipo string. Primeira coisa que vocês vão definir. Porque não pode ser inteiro e nem real, porque eu não estou trabalhando com números. Eu vou trabalhar com letras. Como é uma cadeia de caracteres, eu vou trabalhar então com string. Se fosse somente um caractere, aí eu poderia utilizar do tipo caractere. Aí o que vocês vão pensar? E aí, se tiver dúvida, rever. Como é que eu declaro uma variável do tipo string? Vocês têm que colocar lá o tipo, que é char. Vou dar um nome para a minha variável. Vou colocar aqui, ó, funcionário, para ficar diferente, para vocês verem que eu posso criar outro nome. E aí eu tenho que declarar o quê? Todas as vezes que eu declarar uma variável do tipo string, eu tenho que colocar um valor de tamanho de caracteres. Então, quando eu coloquei 10, significa dizer que eu posso digitar qualquer nome até 10 caracteres. 10 posições. Se eu coloquei 20, 20 posições, e assim sucessivamente. Vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Vou comentar aqui só para... Bom, depois disso, declarei a variável, e aí eu tenho que dizer para escrever na tela. Então, eu vou dizer, ó, printf. O que ele vai escrever na tela? Informe o nome do funcionário. 2 pontos. Vou dar um espaço aqui para o cursor não ficar pregado. Aí, o que vai aparecer? Vai aparecer lá na tela, informe o número do funcionário. Só que não vai acontecer nada. Por quê? Porque onde que eu vou armazenar esse nome do funcionário? Então, eu vou usar... Deixa eu parar aqui. Eu vou usar aqui. O gets. E vou chamar a variável. Que variável? Funcionário. Ponto e vírgula. Quando você usa o gets, ele vai dar, nesse compilador aqui, ele vai dar um errozinho. Mas ele roda a estrutura, tá? Mas quando vocês fazerem no dev, ele não vai dar esse erro aqui, tá? Que ele fala que não está declarado, porque ele não acha essa função gets, mas ele aceita você utilizar. Então, o que ele faz? Informe o nome do funcionário, já aparece o cursor aqui para mim digitar. Então, vou colocar, vamos supor, Marcos. Quando eu der Enter, o que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu aumentar aqui só para vocês. Eu informei o nome do funcionário e o que aconteceu? Nada. Eu digitei o nome, ele capturou esse nome. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mandar ele printar esse nome na tela. Então, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, baixar aqui.
E vou dizer, ó, printf, todas as vezes que eu quero printar na tela, printf. Aí eu vou dizer o nome. E aí é vocês que vão criar esse nome aí do funcionário digitado. Foi. 2 pontos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar a variável que está esse nome. Onde que eu guardei o nome que eu digitei lá? Dentro da variável funcionário. Antes de declarar a variável funcionário, eu tenho que... Qual que são a estrutura que eu uso para mostrar a variável no printf? Aí vocês vão utilizar lá o porcento S. Por que eu usei o porcento %S? Porque é a variável do tipo string. Se fosse o caractere, eu colocaria porcento %C. Se fosse um decimal, o inteiro, poderia estar utilizando porcento %D ou porcento %I. Tem alguns livros que trazem porcento %I. Vírgula, e a vírgula é fora da estrutura, porque aqui, ó, eu quero... Essa tela aqui é o que vai ser exibido. De onde ele vai pegar esse resultado que eu quero, esse nome da variável chamada funcionário. Então, eu venho aqui e digito a variável do tipo funcionário. Ponto e vírgula, e aí só executo. Aí ele vai pedir, ó, informa o nome do funcionário, eu vou dizer lá que o funcionário é Matheus. Quando eu der Enter aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai printar na tela, deixa eu aumentar aqui, que o nome do funcionário digitado foi, isso aqui é o que eu pedi para digitar lá. Ó. Aí ele vai pegar o local, porcento %S que eu digitei lá, e vai mostrar o valor. Qual que foi o valor que eu digitei? Matheus. Então, quando eu usar o porcento %S, ele vai pegar o nome que eu digitei na variável e vai substituir onde tiver porcento %S. Então, foi isso que ele fez. Então, o que eu fiz? Ó? Declarei primeiro uma variável do tipo string. Como é que eu declaro? Primeiro tipo, criei o nome para a variável e dei o tamanho. Isso é vocês que vão fazer. Depois eu printei na tela para o usuário saber o que ele vai fazer. Então, primeiro eu pedi para ele fazer o quê? Informar o nome do funcionário. Como a variável é do tipo string, eu não utilizo scanf, eu utilizo cats. E aí eu peço para imprimir na tela. Porque se eu parar até aqui, ó, ele só vai o quê? Ler a variável e guardar dentro do nome funcionário. Só que não vai exibir o nome, porque eu não pedi para exibir. Então, por isso que eu tenho que usar o printf aqui de novo, para ele imprimir na tela. Se fosse idade. Gente, alguma dúvida aqui no string, antes da gente passar para o exemplo de idade? Não, tranquilo. Se quiser ligar o microfone. Tá, então vamos lá. Então, vou fazer agora, vou declarar uma variável do tipo inteiro e vou dar um nome lá de idade. Ponto e vírgula. Declarei a variável. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, depois do funcionário para ficar bonitinho, vou mandar imprimir na tela. O que eu quero primeiro? Colher a informação da variável. Então, eu vou colocar informe ou digite sua idade. Se eu quiser quebrar a linha, é só usar lá o /N. Depois, nesse caso aqui, eu já uso o scanf, porque eu estou trabalhando com inteiro,
poderia estar trabalhando com real e poderia estar trabalhando com caractere. Então, eu vou colocar scanf. Como é que é a estrutura, a sintaxe? Entre aspas, eu coloco porcento e o tipo da variável que eu estou utilizando. Tipo D, porque é inteiro. Vírgula, E comercial, e o nome que eu dei para a variável. No caso aqui foi idade. Então, eu repito aqui, idade. Ponto e vírgula. O que ele vai fazer aqui se eu rodar o programa? Até aqui, ele vai pedir o nome do funcionário, vai pedir a idade, só que ele vai imprimir na tela somente o nome, porque eu não pedi para ele imprimir a idade. Então, ele vai ler aquela idade de 21 e vai armazenar dentro da variável idade. Só que eu preciso pedir para que ele exiba. Então, o que eu venho? Venho aqui de novo e vou colocar, ó, printf. Lembrando que tudo que está entre aspas é o que vai ser digitado lá. Porcento de, porque é a variável do tipo inteiro. Onde que ele vai buscar? Na variável chamada idade. E aqui eu esqueci do F, né? Por isso que ele está dando errado. Ponto e vírgula. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para me digitar. Eu vou pôr aqui, ó. Vai pedir para mim colocar a idade. Só que aí agora ele vai imprimir o nome e a idade. Só que ficou embolado, né? Então, o que eu faço? Venho aqui no código. Deixa eu achar aqui. Venho aqui no código e coloco aqui, ó. Coloca lá no funcionário, né? Barra e. Aí ele vai imprimir, ó. A idade é e o nome do funcionário é. Aí a ordem era só eu inverter. Se eu quisesse que o nome do funcionário aparecesse primeiro, é só eu digitar na ordem. Então, o que eu fiz? Pedi para digitar via teclado o valor do nome e o valor da idade. Poderia ser do tipo caractere? Poderia ser. E se eu quisesse aqui, ó, iniciar a variável com valor? Exemplo, se eu colocasse aqui, ó, idade igual 19. Aí eu não precisaria usar esse comando aqui, ó, informe sua idade e nem o scanf, porque eu já estou dizendo que a idade é essa. Então, se eu vier aqui, ó, comentar essa linha e comentar essa linha, o que ele vai fazer? Eu estou dizendo, ó, ele já me dá o nome do funcionário, o nome que eu digitei e a idade. Então, ele não vai pedir para mim, ele vai já dizer que a idade é 19. Então, ele já me dá essa frase aqui, ó. Isso que é a diferença de quando eu peço para digitar via teclado e quando eu já inicio uma variável. Quando eu inicio a variável, ela já vai estar com esse valor. Então, a mesma coisa, se eu colocasse aqui, ó, char funcionário 20 e colocasse aqui igual o nome meu.
Aí ele já não precisaria de eu pedir para ele informar o nome do usuário e nem esse funcionário. Ele já automaticamente imprime o nome. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou tirar o comentário daqui, ó, desse printf aqui, para vocês verem que eu não preciso desse printf gets. Por que eu não preciso? Porque eu já estou declarando a variável. Ó, o nome do funcionário digitado foi Miriam. O que, que ele fez? Pegou o nome que eu atribuí, ó, o nome que eu coloquei aqui, ele colocou dentro de onde? Dentro da variável que eu disse que chama funcionário. Então, dentro da gaveta lá que eu rotulei com o nome de funcionário. Quando eu chamei funcionário aqui, automaticamente o que, que ele fez? Substituiu, pegou a variável que estava lá dentro da caixinha lá de funcionário e imprimiu aqui. Então, vocês podem fazer das duas formas. Vocês podem declarar ou podem receber via teclado. E aí, vocês precisam verificar como é que o enunciado pede. Então, vamos supor, se ele pede para o usuário digitar, aí vocês vão utilizar a estrutura do printf, o scanf e quando for string gets. Aí lembre-se, vocês vão ter que repetir, por quê? Primeira estrutura, ele vai ler a informação, então eu vou digitar a informação, ele vai guardar em um lugar. Por que, que eu tive que repetir o printf de novo? Para ele imprimir aquela informação que está guardada. Porque se eu não usar esse printf, ele não imprime a informação que eu pedi para guardar. Então, essa que é a diferença. Então, eu vi que alguns exercícios vocês fizeram a estrutura correta. Vocês vieram aqui, declarou a variável do tipo string, só que na hora que vocês usaram somente o printf, não utilizou o printf para escrever. Então, eu tenho que utilizar o printf para ler a informação, quando eu utilizar via teclado, e tem que usar o printf para imprimir a informação. E aí, lembre-se que vocês têm que utilizar a estrutura lá. Printf, se for do tipo string, você substitui por %s. Se for do tipo inteiro, %d. Se for do tipo float, %f. Quando você quer que mostre o valor, ó, quando eu só pedi para imprimir, ó, eu não pus %f aqui, nem %s. Eu só pedi para informar o nome do usuário e aí eu já pedi para ler. Quando foi para printar na tela, ou seja, mostrar o valor, aí eu tenho que utilizar o %s, eu tenho que utilizar o %c, eu tenho que utilizar o %d, eu tenho que utilizar o %f nessas estruturas. Então, a mesma coisa. Vamos colocar aqui para usar o float que a gente não utilizou. Então, float, vou dizer lá salário. Estou declarando a variável do tipo float, salário, com o nome de salário. Aí eu vou colocar aqui, ó, printf, ou digite para ficar diferente. Vai ficar bonitinho, eu posso pôr os reais aqui. Ponto e vírgula. Depois, vou ler o valor que tiver lá, ó. Scanf, se é do tipo float, F, vírgula, e comercial. E aí, como é que foi o nome que eu declarei aqui? Ó? Salário. Então, cuidado que vocês têm que ter o nome que você criar na variável é o nome que vocês vão chamar dentro da estrutura. Se eu fizer até aqui, o que, que eu vou ter? Ele vai pedir o nome, a idade, vai pedir o nome, vai pedir a idade, vai pedir o salário. E aí, o que, que ele vai me dar? Nesse caso aqui, ó. Ele vai me dar o salário digitado?
Não, porque eu não coloquei aqui, ó, para printar. Eu só pedi o quê? Para ele coletar a informação do salário. O salário que eu digitei aqui está armazenado lá dentro daquela variável chamada salário. Eu preciso dizer que é para ele printar na tela essa variável. Aí eu vou vir aqui de novo. Printf. Aí eu vou dizer, ó. Como é do tipo float, porcento, oh, mas hoje F, vírgula, vou dar um espaçozinho aqui. Qual é o nome que ele vou chamar a variável? Lembra que o porcento F, ele vai pegar o valor que tiver lá, que eu digitei, e vai mostrar. Ponto e vírgula. Vou rodar de novo. Coloquei o nome do funcionário, coloquei a idade, ele vai pedir o salário. Bastante. E aí, ó, tá vendo que ele colocou o salário que eu coloquei lá. Ah, vamos colocar um porcento N lá depois. Ele colocou aqui, ó, cheio de vírgulas, tá vendo? Aí eu quero formatar. Então, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, pôr um barra N aí para ele pular, porque ficou um em cima do outro. E vamos configurar isso aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, ponto 2F, porque eu quero que ele conte duas casas decimais. E vou colocar aqui, ó, barra N, para ele pular uma linha, para não ficar colado. Coloquei a idade. Aí ele já formatou, tá vendo? Já considerou as duas casas decimais depois da vírgula. Então, esse ponto 2 que eu coloquei aqui, ó, é só para ele contar duas casas decimais depois da vírgula. Se eu não colocar isso aqui, ele vai colocar o número infinito. E aí, quando vocês fazem porcentagem, que é fazer. Eu peço para calcular em alguns exercícios, qual o valor do salário X? O funcionário recebeu 1.000 e teve aumento de 10%. Aí, quando você utiliza essa formatação aqui, ele fica mais visível, mais bonitinho. É só a estrutura, tá? Então, esse dois aqui é só para ele contar duas casas decimais depois da vírgula. Então, aqui, ó, sempre que eu for utilizar do tipo string, vocês vão declarar dessa forma, o tipo, o nome da variável e o tamanho. Se for idade, o tipo e o nome da variável. Se for real, que considera a ponto e vírgula, os valores decimais. Vocês vão utilizar o float. Se for caractere, vou dizer aqui, ó, sexo. É a variável. Então, vou colocar aqui, ó, idade, salário, um pouquinho, depois de idade. Printf. Como é, para ele identificar que é uma letra, eu vou colocar. Ele saber que é para. Nem preciso colocar o aspas aqui, posso colocar direto. Isso aqui é só orientação, para ele saber o que tem que fazer. Tem que dar um ponto, um aspas aqui que eu apaguei, né?
Aí eu vou dizer, ó, scanf, aspas, porcento, o negócio foi lá para frente. Porcento, C, que é do tipo caractere, vírgula, e aí o nome da P comercial e o nome da variável que eu coloquei lá. Viu? Nome, idade. Aí eu pus lá. Ah, porque eu não pus o barra. Deixa eu voltar lá. Peraí. Vou dar um stop aqui para ele parar. Isso, emendado, você entende. Barra N para pular uma linha, tá? Aqui de novo. Ele pulou, cursou. Deixa eu olhar lá. NTS, nice. Sexo. Peraí. Só um instante. Vou tirar aqui que eu quero ver por que ele tá dando erro. O que eu esqueci? NTS. Tá certinho. Por que não tá lendo? NTS, porcento docente, caractere.
Que não dá? Mas tá certinho aqui. Eu vou ver certinho, mas é a estrutura. Alguma coisa aqui. Vamos verdade. Conceito B. Conceito C. E sexo. Vou fazer um teste aqui. Ver se ele pelo menos imprime. Só fazer um teste aqui, peraí. Quero saber se ele pelo menos printa. Printar, ele printa. Vou tirar aqui. Para vocês verem. Tá, printou na tela. Então, printar, ele printa. Vamos ver por que que ele tá dando erro aqui. Deixa eu ver se ele pede pelo menos para digitar. Ele não tá habilitando aqui. Tinha que o cursor aparecer aqui, ó. Tá, vou ver certinho isso aqui, mas a declaração tá certa. O que está acontecendo é que, por algum motivo, ele não deixa eu pôr o cursor aqui, ó. Tinha que estar apresentando o cursor lá para me digitar a palavra. Que aqui eu nem pus o leia, mas ele não está nem apresentando aqui para me colocar. Mas eu vou ver certinho o que aconteceu aqui. Mas aqui, gente, deu para entender como é que vocês vão declarar as variáveis do tipo string, do tipo inteiro, do tipo float ou do tipo caractere? Alguma dúvida Sim. aqui?
Então, eu vou fazer um exercício diferente aí. Espera aí só um pouquinho. Eu vou abrir aqui de novo. Vou tirar isso. Quando vocês forem fazer, sempre utiliza o principal, que é o main, tá? Por isso que o ideal é, se vocês instalarem o programa, aí vocês têm como salvar lá. Aqui é só para vocês testarem, para ver se está rodando ou não. Vou fazer um programinha aqui. Deixa eu só fechar o conteúdo, aí eu venho aqui só vou fazer um antecessor e sucessor, para vocês entenderem. Deixa eu só compartilhar essa guia aqui. Porque isso aqui está no material de vocês, tá? Que eu mandei por e-mail. Então, aqui, ó. Esse exercício que eu comecei a fazer para vocês era o exercício até que eu coloquei lá, se não me engano, num dessas atividades de fixação. Era só para vocês imprimir uma tela que aparecia, né? Que o nome é fulano de tal e a idade. Então, bastaria vocês fazerem. Nesse caso, não precisava declarar as variáveis, porque era só para printar na tela, então era só para vocês utilizarem o comando printf. Mas ótimo, quem tentou fazer com declarando as variáveis, é sinal que entendeu. Pode não ter ficado rodado 100%, mas é alguns detalhezinhos que faltou, um ponto e vírgula, ou umas aspas, mas o raciocínio significa que vocês entenderam o que é o mais importante, né? A gente entender como é que a gente vai estruturar. Aí depois é só a gente estudar um pouco mais a estrutura da linguagem, né? Como é que eu vou utilizar os comandos, e aí fica mais fácil. Então, nesse caso aqui, era só para imprimir. Então, não precisava declarar as variáveis. No caso, se eu pedisse para inserir via teclado, aí vocês iriam fazer aquele procedimento que eu fiz, que é declarar as variáveis, utilizar lá, quando for string, o gets, e quando for os outros tipos, scanf. E aí, lembra que vocês têm que fazer duas vezes. Uma vez é para você ler a informação e guardar. Então, você usa o printf para a pessoa escrever na tela e usa o scanf para ele ler. Ou utiliza o printf para escrever o nome na tela e utiliza o gets para ele ler. Aí, depois disso, eu tenho que utilizar o printf de novo para exibir na tela, para mostrar o resultado na tela. Então, basicamente, o exercício era esse. Outro exercício que tem nessa atividade que eu disponibilizei para vocês, e vou colocar também lá na sala virtual, era só para ler dois valores e aí efetuar as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão de A por B. Então, quantas variáveis vocês vão ter no programa? Como é que vocês vão definir isso? Vocês vão ler a instrução do programa e vai ver quantas variáveis você precisa declarar e se vai ter alguma variável que você vai ter que criar para armazenar. Então, exemplo, aqui eu vou ter que criar duas variáveis, uma para ler o valor de A e a outra para ler o valor de B. Além dessas duas variáveis, eu vou ter que criar uma variável para guardar a informação da adição. Então, eu vou atribuir o resultado da adição. Vou criar uma variável para a subtração. Vou criar outra variável para armazenar o resultado da multiplicação e outra variável para pegar o resultado da divisão. Então, nessa estrutura aqui, eu vou precisar de 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Se lá, vamos supor que no meu exercício eu peça lá assim, some dois números, ou então calcule a média. Você precisa entrar com as notas, então vamos supor, eu peço lá, crie um programa que calcule a média de 4 notas. Aí vocês precisariam de uma variável para cada uma das notas, então N1, N2, N3, N4, aí vocês teriam as 4 notas. E vocês, além disso, precisariam de uma variável chamada média para armazenar o resultado dessa operação. Que a média nada mais é que o quê? A soma das 4 notas dividido por 4, que é o que a gente vai fazer. Eu vou pegar no final o resultado de todas as avaliações que vocês fizeram, né? E aí, vou somar e dividir por 4.
Então, vocês têm 40 pontos, são 4 avaliações, 40 pontos. Dividido por 4, vocês têm 10. Nessa quantidade de 10, vocês têm que ter, no mínimo, 5 para estar apto na disciplina, né? A média final tem que ter ser maior ou igual a 5, tá? Então, aqui, ó, vou declarar as variáveis do tipo float, porque eu quero considerar as casas decimais, mas se eu quisesse fazer com inteiro, também não estaria errado. Do tipo int, a diferença é que ele não ia considerar as casas decimais. Então, vou declarar a variável A e B, e vou declarar as variáveis soma, subtração, divisão, multiplicação. Essas variáveis que eu criei aqui vai armazenar a operação. O que ele vai ter que digitar no teclado? Quais as informações que ele vai ter que me dar? O valor do A e o valor do B. Então, por isso que eu usei o printf, informe o valor de A, e aí usei o scanf, %f, que é do tipo float, lê a variável, né, o e comercial, A. Depois ele vai informar o valor de B, e aí vai vir aqui e ler a variável de B. Por que eu não pus, eu pus o printf depois da operação? Porque não me interessa saber o valor de A e o valor de B. O que me interessa é o resultado da operação. Então, por isso que eu criei uma variável chamada soma, que vai fazer o quê? Vai pegar o número que eu digitar aqui no A e vai somar com B e vai me dar o resultado aqui. Vou ter a variável subtração, então vai pegar o valor que ele digitar em A, menos o valor que ele digitar em B, então vai fazer o cálculo matemático e vai armazenar dentro da variável subtração. Depois vai fazer a mesma coisa para multiplicação e a mesma coisa para divisão. Então, aqui é o meu processamento, é aqui que vai se dar, ó. Ele vai fazer essas operações e armazenar na variável soma. Vai fazer essa operação aqui e vai armazenar na variável subtração. Vai fazer essa multiplicação aqui e armazenar dentro da variável multiplicação. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou usar o printf para imprimir os resultados na tela. Então, o resultado da soma é %, 2 aqui para ele considerar as duas casas decimais, F, porque é do tipo float. Barra N é para ele pular uma linha e não ficar embolado. Então, o que ele vai imprimir lá? A soma. Então, esse resultado aqui, o resultado que eu tiver aqui. Ó. Mesma coisa, o resultado da subtração, ele vai imprimir para mim a subtração. E assim, sucessivamente. Deixa eu ver se eu consigo jogar. Espera aí. Que aí fica mais fácil vocês visualizarem. Então, o que eu fiz? Eu peguei o código lá e joguei aqui para o compilador. Então, eu peguei aquele código lá, nem testei para ver se vai funcionar, mas aí a gente vai corrigindo se tiver algum erro. Então, ó, printf, informar o valor, declarei as variáveis, ó, float, tudo do tipo float, mandei imprimir o valor de A e mandei imprimir o valor de B. Então, quando eu executar, ele vai pedir o valor de A e o valor de B. Depois, ele vai, na variável soma, ele vai armazenar a soma. Na variável subtração, a subtração. E assim sucessivamente. E aí, depois, ele só vai fazer o quê? Printar na tela. Então, vou vir aqui, ó. Passei o erro. Ele tá dando aqui, eu copiei errado. Pera aí. Ele tá dando erro aqui.
copiei. Eu copiei as aspas erradas. Ver se tem mais algum erro. Acho que não. Não. Então, aqui, ó. Vou puxar para cá. Então, primeiro ele está executando essa linha aqui, ó. Informe o valor de A. Depois ele vai pedir para informar o valor de B. Então, vou dizer aqui, ó. 55. E vou dar o valor de B, 5. Aí ele já vai me dar aqui, ó. O resultado da soma é 55 mais 5, 60. O resultado da subtração, 55 menos 5, 50. O resultado da multiplicação, ele vai pegar 55 e multiplicar por 5. E o resultado da divisão, ele vai pegar 55 e dividir por 5. Então, eu entrei com os valores, e aí só me interessa o quê? O resultado. Se eu não utilizasse esse printf aqui, ó, o que ele ia fazer? Ele ia receber a variável que eu digitei lá no A, ia receber a variável que eu digitei no B, ia fazer a operação, mas não ia imprimir resultado. Por isso que eu preciso depois dizer o que eu quero. Qual o resultado que eu quero dessa operação. Então, sempre vocês vão trabalhar com printf e scanf, tá? Sempre vocês vão trabalhar com essas duas variáveis. Alguma dúvida, gente? Não. Tá tranquilo? Então, agora já dá para fazer os exercícios, né? Dá para fazer os exercícios. E aí, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, gente. Não fica com vergonha, acanhado. Nada disso. A gente está aqui para auxiliar vocês. Principalmente que é a distância, e aí as dúvidas surgem mesmo. Principalmente da matéria, né? Que é linguagem, né? É uma estrutura nova que vocês ainda não estudaram. Mas vocês vão ver que vocês vão acabar gostando. Na hora que vocês começarem a entender como é que funciona, e aí para entender como é que funciona, vocês têm que começar a fazer os exercícios. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, tá com alguma dúvida? Porque como a gente já tem 1 hora, né, e 37 minutos, para não ficar muito longo para vocês, porque se vocês quiserem, eu continuo. Mas, como alguém tem, né, vocês têm as outras aulas, para mim não tem problema nenhum. Alguém quer perguntar alguma coisa, tá com alguma dúvida? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Tudo certo? Não, tudo certo. Então, tá bom. Tentem fazer os exercícios. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar à vontade, tá bom? No mais, hoje é sexta-feira, né? Então, bom final de semana para vocês. Tudo de bom, bom descanso. Aproveitem para pôr as tarefas em dia. Na semana que vem, a nossa aula vai ser sobre estrutura de decisão, tá? Então, a gente vai começar a estudar o SIA, então. E aí, vocês vão acrescentar mais alguma coisa nesse código de vocês, tá bom? No mais, um bom final de semana e um bom descanso. Mas se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou postar depois a aula lá, tá?